Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Desde a semana passada e ainda nesta, eu e a jornalista Diana Tulli estamos recebendo aqui nos estúdios da TVCI 8 candidatos que almejam governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. É preciso destacar que todos os 10 foram convidados, mas 2 não demonstraram interesse. São a candidata do PCO, Priscila Ebara, e o candidato do PSTU, professor Ivan Bernardo. Os critérios para a participação nessas entrevistas foram informados aos partidos no dia 11 de setembro, na presença dos seus representantes, em uma reunião na sede da TVCI Curitiba. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio nesta mesma ocasião. E hoje estamos recebendo o candidato Geonísio Marinho, do PRTB. Candidato, uma boa tarde para o senhor. Quero lhe adiantar que a nossa entrevista tem um tempo total de 30 minutos e, considerando que somos uma emissora aqui do litoral, a maior parte das perguntas será focada aqui para a nossa região. O seu tempo começa a contar, então, a partir de agora. E eu inicio, candidato, lhe perguntando o seguinte: até hoje o senhor só ocupou um cargo público, que foi o de diretor de serviços especiais na segunda gestão do Cássio Taniguchi na Prefeitura de Curitiba. Lhe pergunto se o senhor acha que ocupar esse cargo, que foi de cerca de um ano, de 2001 a 2002, lhe qualifica para governar o estado do Paraná, tendo somente essa experiência na administração pública? Muito bom dia, boa tarde, né? Só para deixar claro, a minha família é toda aqui de Morretes, né? Lá do Onhaia, então do litoral eu tenho o maior carinho. Conheço profundamente aqui todas essas cidades. Tenho um imóvel aqui em Ipanema, em Pontal do Paraná. Então, grato aí pelo convite. Olha, foram 2 anos que estive à frente. Serviços especiais quer dizer serviços funerários. Barril de pólvora, muitos interesses envolvidos. E saí muito feliz naquela vez porque nós conseguimos ajuizar uma ação contra as empresas que vendiam planos funerários, né? Não são ilegais, elas são ilícitas. Então, hoje tem uma regra, tem uma disciplina que faz com que elas só possam ser, então, vendidos esses planos se forem na modalidade segura. Então, foi uma vitória muito grande. E, naquela época, já entrei com uma CPI nas costas. O então diretor, na época, não tinha comparecido numa comissão especial de investigação e se instaurou uma CPI. Então, foi na base da chicotada e consegui me sair muito bem. Foi 2 anos muito importantes, nos quais eu me orgulho muito. E falar do litoral, para mim é uma alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado a todos vocês da TVCI e dizer que nós sabemos das dificuldades que vocês têm aqui. Estou à disposição para responder o que for necessário. Eu estou pronto até porque com 60 anos você não tem medo mais de grandes monstros, não. Mas o senhor acha, então, que o cargo ele é bastante condizente, então, com a sua experiência que necessita para o cargo de governo do Paraná? Para quem veio sempre da iniciativa privada, né? A diferença é muito grande. O servidor público ele tem uma série de manias, tem um traquejo diferente. Lembro-me de uma vez que eu falei para uma funcionária se poderia fazer um cafezinho. Ela me disse: não, eu não fui contratada para fazer cafezinho. Eu fui lá, peguei e fiz eu mesmo. Então, são particularidades, né, das quais a gente tem que conviver. Então, eu conhecia todas as secretarias de uma grande prefeitura de Curitiba, o funcionamento, né, como é que elas são interligadas, a procuradoria do município e tudo mais. E Curitiba, hoje, ainda aí é a maior cidade do estado do Paraná. Então, tenho certeza que com o que tive lá esses 2 anos, posso administrar esse estado. Até porque a máquina anda sozinha. Você tem um recurso do Estado, se você colocar um pouco do orçamento em cada setor, anda sozinha. O que nós precisamos, então, é ter pessoas técnicas lá. E é para isso que eu quero ser, então, o governador do Estado do Paraná com 2 partidos. Eu poderei cortar até 50% dos cargos comissionados. Candidato, em uma das entrevistas das quais o senhor participou, o senhor fala que aos filhos criados apenas pela mãe ou apenas pelas avós, parece que falta um pouco de pulso firme. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho desse seu posicionamento e como isso vai afetar, se eleito, né, o seu exercício do mandato. O ouvinte, aí, o telespectador, tem que ter uma noção clara. 96% a 97% de tudo que nós arrecadamos no governo do Estado, saúde, educação, segurança e o custeio da máquina. Não tem muita margem para você fazer grandes investimentos. Então, eu procurarei trabalhar na causa. Se nós estivermos só combatendo o efeito, nós continuaremos tendo aí as futuras gerações desapegadas dos valores morais e éticos. Então, nós vivemos hoje uma desorganização moral e cívica. Fui criado na época do regime militar,
Não houve ditadura de forma nenhuma. Houve, então, uma intervenção militar para que se não tivesse hoje correndo o risco do que nós estamos correndo. Uma agenda esquerdizante, uma agenda totalmente despreparada, fora do contexto, e os países pelos quais se passou para esta agenda estão aí passando muitas dificuldades. Olha a Venezuela que está passando hoje. Então, é assim, não é somente eu, é a experiência que tem demonstrado que onde falta o pai, falta o avô, realmente a família atende. Isso é estatístico, inclusive, hein? De se ter uma desestruturação do lar e traz as crianças para o submundo, perdendo para a droga, para os maus exemplos, que inclusive a televisão, as grandes redes, né, estão colocando hoje, conteúdos que estão desapegados com a família. E nós trabalhamos pela família, nós queremos restabelecer o seio familiar, o controle de nossas crianças. E é o pai, é o avô dando bons exemplos, mostrando que vale a pena ser honesto, que nós poderemos mudar. Isso não demanda investimento. Nós temos, enquanto que governador, trabalhar o tempo todo falando dessas pequenas coisas que são muito importantes para que nós possamos ter aí, nos próximos 20 anos, quem sabe alguma mudança. O senhor acredita que essa situação, então, de os filhos serem criados apenas pelas mães e pelas avós, pode ser um dos problemas que leva a gente a essa violência na sociedade? Como é que o governo do Estado pretende trabalhar isso se o senhor for eleito o governador do Estado? Com 12 anos, o meu pai me fez ser na marra, escoteiro, né? Eu não queria ser, tinha uma vergonha de andar de calça curta, mas foi uma grande escola, tanto é que não precisei ser militar, não consegui, fui dispensado porque tinha sido 3 anos escoteiro, uma grande escola de moral, ética e cívica. Ali você aprende só bons valores, você aprende a fazer sempre o bem, não importa a quem. E é com isso que nós queremos fazer. Nas escolas estaduais todas, a estrutura física montada, você não precisa construir nada. Nós queremos incentivar as escolas de escoteiros em todas elas. Estive na época, quando escoteiro, no Colégio Estadual do Paraná, lá em Curitiba. Nós usávamos espaço físico que estava vazio naquele sábado, né? Os sábados todos. E é por isso que nós temos que fazer com que aquele já de cabeça branca, assim como eu, seja escalado, vá lá, se coloque à disposição para dar bons exemplos e falar do que foi que deu certo, do que foi que deu errado, porque somente assim a criança ouvindo, ela poderá ver que vale a pena. É com esse trabalho. O restante, a máquina anda sozinha. Tá certo. Candidato, falando de segurança pública, agora mais especificamente, aqui no litoral a gente já atingiu a marca de 110 homicídios, somente de janeiro até agora setembro. Ainda temos cerca de 3 meses até o final do ano. Já ultrapassamos a marca de todo 2017 inteiro, que foram 106 casos de homicídios. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? No Paraná como um todo, em específico aqui no litoral do Paraná, onde a gente vê um número crescente aí de casos de tráfico de drogas, inclusive envolvendo aí o Porto de Paranaguá, mas aquele tráfico pequeno, que é aquele cara que está devendo para o traficante, que daí vai lá cobrar e acaba se perdendo vidas aí cada vez mais, né? É preocupante, né? Eu confesso, tenho um sobrinho que estava morando aqui no litoral, está perdido. A ponto do pai achar que não tem mais o que fazer. Foi internado várias vezes e o traficante conseguiu, então, cooptá-lo para o mau caminho. Quantas famílias não tem isso? Quantos parnanguaras, o pessoal aqui do litoral, do Paraná, está passando por essa situação dramática? Por isso que eu tenho sempre insistido, nós temos que combater a causa, nós temos que combater desde criança, mostrando que vale. E quero dizer para vocês, o sistema de segurança pública, com esses 23 mil policiais militares, dos quais 1.700 estão alardeados que foram contratados, na verdade eles só repuseram aqueles que foram se aposentar. É para isso que nós temos que, então, estar trabalhando nas duas pontas. Eu quero ser o governador que vai trabalhar construindo escolas e não presídios. Sei da dificuldade que se está se passando hoje, as vagas nos prisionais estão muito pequenas, precisamos ampliar. Isso não dá voto.
Mas se não trabalharmos os dois lados, infelizmente vamos estar sempre correndo atrás do rabo. Pois é, o senhor fala que pretende construir escolas e não presídios, mas pretende construir presídios porque a gente tem um pacote de obras de presídios aqui que começou no governo que está ainda, né, atuando agora e que termina agora no final do ano, em que na primeira gestão foram prometidos 14 novos presídios no estado. Vai ser entregue no final dessa segunda gestão apenas 2, a previsão ainda de que eles serão inaugurados. Esses outros que faltarão, esses 12, caso não sejam entregues, né, sejam entregues só esses 2, o senhor pretende continuar esses projetos ou criar novos em outras regiões, por exemplo, aqui no litoral, que nesse pacote de obras não está previsto? É bem assim, é com responsabilidade, não é porque se iniciou uma obra, esse dinheiro é público, é dinheiro de todos nós, é dos nossos impostos. Nós temos que pegar todas as obras e terminá-las, quaisquer que sejam. Os presídios, eu entendo que se deu início e, por motivo ou outro, muito lentamente se foi levando, empurrando com a barriga. Porque não dá voto presídio, não dá voto esse tipo de coisa. São grandes obras com as quais o administrador público ou político vive. E ele agora, então, deixou para o próximo governo. Infelizmente, nós teremos que estar, então, terminando, né? Infelizmente, não, felizmente, mas, embora sabendo desse ônus do qual nós teremos que carregar, vamos completar todo e qualquer. Eu quero até mesmo chamar o Beto Richa lá para vir, então, descerrar a placa dessa inauguração desse novo presídio aí. Candidato, o senhor fala que a máquina anda sozinha hoje porque realmente o orçamento está apertado, né, no governo do estado do Paraná. Mas haverá investimentos, né, se o senhor for eleito, o senhor vai investir principalmente nessa questão de segurança pública, contratação de novos policiais militares, novos policiais civis? Claro, nós estamos com esse déficit, nós temos que aumentar o nosso efetivo e dizer realmente que é pouco que se tem para fazer investimentos. São 69,28 bilhões, o orçamento já aprovado para o ano de 2019, do qual quem quer que seja o eleito vai ter que administrar o primeiro ano com esse orçamento votado e as obras todas que já foram aí aprovadas também para serem executadas em 2019. É para isso que nós temos que passar para o eleitor também este painel, essa paisagem de que quem quer que seja vai ter que trabalhar com o que foi aprovado neste ano. Assim é a lei. E a segurança não pode deixar de ser uma bandeira de quem quer que seja, mas devagarinho, nos 20 anos nós conseguimos mudar se nós começarmos já. Aliás, 2014, quando candidato, o meu discurso já era esse. Olha quanto tempo perdido. A TV educativa do estado do Paraná, um conteúdo até razoavelmente bom, mas ela não está chegando em todos os lugares. Eu quero criar para todas as demais prefeituras do Paraná um pequeno espaço lá para que ele possa produzir conteúdos e colocar dentro do sinal da sua região esse conteúdo para que ela possa divulgar o turismo, a segurança e até mesmo as suas belezas naturais. Candidato, o senhor fala que o número de contratados, o senhor citou a área da segurança pública, feito por essa gestão, nada foi do que substituir aqueles que foram aposentados, né? O senhor pretende fazer novas contratações, novos concursos públicos na área de segurança ou outras também, educação e saúde eu englobo, mas vamos focar na segurança, que ainda é o nosso tema. E como fazer isso se a gente está com teto de gastos públicos com o pessoal já extrapolado, né, desde o ano passado? É bem esse, é o tal do limite da responsabilidade, né? Não há como, até algumas vezes se passa reportagens na televisão, a ambulância nova, parada, é que a prefeitura ela recebe esse equipamento do governo federal ou do governo estadual, mas tem que botar motorista, tem que botar um médico, ela tem que botar gasolina, cuidar do carro. Então é uma contrapartida, ela é injusta com os prefeitos que não têm muito o que fazer, até porque acredito que até aqui na cidade de Paranaguá, as demais cidades, estejam todos no seu limite. Ou você corta a despesa, senão você acaba tendo que depois responder. Aliás, tem muita gente que vai responder criminalmente por estar hoje cometendo essa improbidade administrativa. É um barril de pólvora, a gente sabe, mas é para isso. Quero ser o governador que vai cortar a despesa. Cortar a despesa. Eu quero cortar, inclusive, o cafezinho. E esses cargos comissionados, temos aí, só na Coapar, 600 cargos comissionados, o menor cargo, R$ 8.000. Acho que ninguém de nós aqui ganha isso. Ó. Se imagina, então, que prazer que é você ter um cargo comissionado. E deputados que indicam 200 a 300 nomes no estado do Paraná, se
o litoral, se o Paraná me ajudar a vencer, eu corto esses cargos e vai sobrar dinheiro para a gente aplicar em outras áreas mais importantes. E esses que vão perder os cargos, que vão trabalhar por conta, assim como eu tenho trabalhado esses últimos anos. O senhor falando aqui em corte de gastos, na questão da máquina pública com esse orçamento reduzido, como investir em infraestrutura numa situação como essa, tendo como prioridade, né, pelo menos entendo eu que a população do governo do estado a população do estado do Paraná quer ver investimentos em segurança pública e em saúde, que são, né, duas áreas aí onde há déficits, né? Mas como investir em infraestrutura também e levar todas essas outras áreas junto? Eu fiz um vídeo esses dias que o governador esteve preso, né? E eu disse, eu estou hoje aqui do lado de fora falando, tranquilo, de peito aberto, porque concorri em 2014 somente falando a verdade. E não é com mentira que a gente vai conseguir governar, é falando a verdade. Não existe uma maquininha, uma mágica lá que você faz as coisas acontecerem. Esse dinheiro sai da nossa carteira, do nosso bolso, do nosso consumo. E tudo também depende de uma economia, né, nacional, que ela comece também a crescer, porque o próximo presidente do país, Jair Bolsonaro, do qual o vice-general Mourão é do meu partido, nós estamos fazendo um trabalho olhando nos olhos. Eu quero sair na rua e falar com as pessoas, não quero andar escondido, andar com um monte de seguranças. Eu quero ser um governador de peito aberto, falando a verdade. O funcionário público quer lá 11,68% de reposição não, né? Que é só que se deu que se está parado há muito tempo, né? Não sei de onde. Sinceramente, eu não sei. Eu prefiro falar a verdade para você, porque mentira, vocês estão vendo quantas bombas foram jogadas nas costas dos professores, de todos aqueles, naquele fatídico abril, né? Tá certo, candidato. Falando em infraestrutura, o litoral do Paraná, tradicionalmente, aí nos últimos anos, pelo menos, recebe uma grande estrutura final do ano. Segurança pública, saúde, diversos tipos de serviços que o governo disponibiliza para o cidadão, cito o exemplo do Detran, enfim, vários tipos de serviços são trazidos para cá para disponibilizar ao morador, ao veranista que vem para cá. Só que esses serviços, essa estrutura de primeiro mundo, dura aqui 2, 3 meses e depois vai embora. Como é que o senhor pretende trabalhar nessa questão e trazer mais infraestrutura, não somente para o turista, que também precisa quando está aqui na nossa região, mas especialmente para o morador, as pessoas que vivem aqui na região? Eu costumo falar que quem vive de abril até setembro aqui no litoral são os heróis, não tem muito o que fazer. Eu não sei, sinceramente, como é que conseguem, ou ganharam muito durante o verão, com essa crise não se ganha tanto, né? Tem vários conhecidos que têm comércio aqui na região e que não têm tido, esses últimos anos, grandes lucros. É complicado. O governo do estado vem, logicamente, faz os seus aportes somente nessa época do ano, mas nós temos que trabalhar mudando esse paradigma aí. Tem que Valadares 30 mil habitantes, se não estou enganado, Pontal do Paraná quase 30 mil também, né? São pessoas que precisam ter uma capacidade de ter oportunidade de ter emprego. Uma das minhas principais propostas é trazer para essas regiões, são subcentros cívicos, são como se fosse uma rua da cidadania lá de Curitiba, uma subprefeitura de São Paulo, com autarquias, com algumas secretarias, quadras poliesportivas, espaço cultural, para nós podermos dar para quem quer investir oportunidade e agilidade, desburocratizando. Serão 10 subcentros cívicos. E aqui no litoral eu pensei num desses, até porque nós precisamos olhar justamente nesse espaço que não se tem o que fazer. E quem vive aqui fora da temporada, me ensine a mágica, porque eu sei que está difícil. E o senhor sabe onde instalaria essa estrutura? Em qual cidade aqui da região? É o programa Gerar Paraná. Está no meu plano de governo, está no meu blog, geoneisomarinho.wordpress.com, está lá, as pessoas podem ver. Com o litoral, eu tenho fora o litoral Godoy Moreira, Laranjal, Doutor Ulisses e Faxinal. São 5 regiões que estão precisando muito. E não tem muito voto. Se eu fosse um governador pensando só em voto, eu colocaria em Curitiba 1,5 milhão de eleitores, região metropolitana dá 3 milhões de eleitores. Doutor Ulisses tem lá 4 mil habitantes.
eleitores, 3 mil e pouco, regiões pobres, mas são irmãos paranaenses. Eu visitei 261 cidades de carro esse ano. Estive na beira da estrada, conversei com as pessoas e elas só querem que o governador seja honesto. Que muito pouco é que eles estão pedindo. Eles gostam dali. O que eles querem, então, é que se tenha oportunidade de criar os seus filhos com dignidade. E para gerar emprego, nós vamos descentralizar. Inclusive, uma das minhas propostas é dar uma redução da carga do ICMS para empresas de dentro do Estado, não de fora, que eu não quero guerra fiscal com outros estados, para que elas se instalem nessas cidades menores e ali ela possa, então, gerar emprego. Não parece muito, mas para quem vive nessas cidades, é muito importante ter uma oportunidade de criar seus filhos. Candidato, só fugindo um pouquinho aqui do litoral do estado, né, já tendo as respostas que o senhor já passou para a gente, me parece que o senhor vê do governo do estado que não há muito o que se fazer, visto o orçamento que a gente tem e também, como o senhor diz, né, não fazendo promessas de campanha. Né? Essa é a sua visão? Eu estou dizendo para o senhor o que eu estou vendo, né, a respeito das suas respostas. Essa é a sua visão? Não há muito, né, não se pode prometer grandes coisas porque não é possível fazer grandes coisas dentro do estado do Paraná? Veja, os partidos fizeram uma reforma eleitoral que só beneficiou a eles mesmos, né? Eu lembro aqui de cabeça, o MDB vai pegar 224 milhões de reais. O PP, 150 milhões de reais. O meu partido, 3,7 milhões. Muito pouco, muito pouco. Eu recebi 50 mil reais. Só de advogados e contadores, estou gastando quase 80 mil reais. E é com isso que nós estamos lutando, é contra esses grandes grupos, pessoas que estão há muito tempo no poder, que nós colocamos a nossa norma à disposição para poder ser essa opção. Mas eu quero vencer olhando nos olhos das pessoas e falando a verdade. Essas 261 cidades que visitei, eu acredito que em 5 delas eu fui assim, não maltratado, mas não quiseram nem conversar para falar de política. Agora, só espero que o eleitor, sinceramente, aqui da região, pegue este dinheiro que é seu, que é do Fundo de Financiamento Eleitoral de Campanha, e gaste esse dinheiro, mas vote em outro. Acorda, nós precisamos mudar de vez, temos que bater, dar um chute na canela dessa turma que está mostrando grandes produções e enganando as pessoas. Não tem mágica. Vai lá na sua despensa agora, dona de casa, já preparando aí o café da tarde, a janta. Não tem, olha, não tem nada. É assim que é o governo do estado, não existe mágica. O dinheiro acabou. Temos que cortar a despesa. Somente isso. Não é mentindo. E mentira não faz parte da minha índole. Candidato, até com relação a isso, a gente tem obras aqui que há anos o pessoal espera, os moradores da região. Vou citar algumas delas aqui para o senhor me dar a sua posição com relação a elas. A ponte que liga Guaratuba, popularmente se fala Guaratuba a Matinhos, mas é uma baía ali, né? Então é Guaratuba a Guaratuba mesmo. A ponte do Valadares aqui em Paranaguá. Mais de 30 mil moradores moram lá, o senhor mesmo citou aqui, é esse mesmo número. Boa parte, 90% deles moram aqui no continente, precisam dos serviços que estão disponíveis no continente. O acesso de carro pela ponte que já existe lá é muito restrito. O asfalto da PR que liga Antonina a Guaraqueçaba também são obras, então, que no seu governo não devem sair do papel, visto que o senhor vê essa dificuldade de dinheiro disponível. Eu conheço profundamente essas regiões, já fiz aqui Antonina, Guaraqueçaba, né, de carro, e já fiz também de barco, né. É uma complicação ali, existem problemas, inclusive ambientais, essa estrada, né, assim como teve aqui para se fazer o novo porto, ali aquela estrada que ainda não saiu do papel, né. E aqui o Valadares teve o clima quente ainda esse ano, né, uma disputa muito grande aí, uma discussão acerca de que cairia a ponte, né, que ela estava com problemas estruturais. Pessoal, nós temos que achar um jeito. Eu confesso, eu assumo aqui o compromisso com vocês, então, de nós fazermos essa ponte. Nós faremos essa ponte aqui, alternativa, né, até que possam circular os carros. Eu vou lá logo mais depois daqui, e nós vamos ter que passar a pé, andar 3 quilômetros lá para dentro, lá para poder fazer uma visita lá que me importa muito, uma pessoa muito querida. Então nós sabemos essa dificuldade. Essa discussão toda aí da ponte de Caiobá ali a Guaratuba tem que sair, até porque agora com essa nova
essa nova alternativa com o porto aqui de Pontal do Paraná vai desenvolver muito essa região. Vai. E nós vamos dar atenção para essa ponte aqui do Valadares. Dessa vez sai. Guaraqueçaba, Antonina, temos que ver essa questão ambiental aí. Mas e aí, de onde tirar o dinheiro, candidato? Olha, eu não tenho formação em engenharia, mas não acredito que custe muito essa ponte aqui não, hein? Não acredito. Nós temos, inclusive, recursos do governo federal. Aliás, é uma das dificuldades de todo administrador público. Eu conheço aí uma tecnologia hoje, um pessoal que nos procurou, queremos colocar à disposição de todos os municípios do Paraná. Ela faz um projeto em 1 minuto. Em 1 minuto, um projeto. Basta que se faça um projeto, quaisquer que seja, para qualquer área. Tem muitos recursos lá para pesca, mas os prefeitos, as suas equipes, têm essa dificuldade porque tem que fazer no papel, tem que fazer as justificativas. Hoje, com a tecnologia, faz em 1 minuto uma proposta dessa. Isso é um programa legal, é um negócio assim fabuloso, basta que então o prefeito de qualquer cidade conheça, coloca à disposição, mesmo não sendo governador, à disposição de vocês. E podem licitar e podem comprar, porque é absolutamente legal a contratação desse serviço para fazer os projetos. Candidato, nós somos uma região, aqui o litoral do Paraná, com um potencial muito grande no turismo, porém pouco se é investido nessa área para que a gente possa trazer recursos aqui para a região, desenvolver mais a região, já que a gente tem muitas limitações com relação à indústrias, justamente por conta de problemas ambientais, como o senhor mesmo citou aí. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? Vou citar um exemplo aqui também. A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do Brasil e sequer existe um trapiche decente para receber o turista que vem da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, para descer na ilha para conhecer essa nossa riqueza natural. Como melhorar isso aí? Até mesmo aqui o porto, né, podia receber grandes navios de turistas, né, podiam desembarcar aqui, conhecer essa região toda, e até hoje não tem, ou por que não, só berçários para navios de carga, mas poderia se ter ali uma ampliação para se fazer com que esses grandes navios também aportassem aqui, ficassem 1 dia, 2, esses turistas todos, muitos dos quais vêm de longe, né? E vocês estão de parabéns, a TVCI aqui do litoral dá essa cobertura. Tem regiões que sequer têm televisão, não conseguem mostrar o seu conteúdo. É para isso que eu falei, a TV educativa, com seus técnicos, enquanto poder público, ela tem que ensinar a se fazer produções, colocar na rede mundial de computadores e divulgar o seu espaço. É para isso que o governo tem que fazer, deixar de atrapalhar. E para isso nós colocaremos então esse projeto de divulgação de conteúdos de qualquer cidade com a minha administração. Isso seria para fomentar o turismo, no caso, em regiões como o litoral paranaense, por exemplo. Veja a Croácia, né? Eu estava vendo esses dias aí, teve mais visitantes do que o Brasil no ano inteiro. A Croácia é menor que o estado do Paraná. Que coisa, o que é que está acontecendo? Será que falta boa vontade ou essa interligação aí com as novas tecnologias para se divulgar? E o governador do estado tem que prover, né, essas regiões de espaços dos quais se tenha facilidade para se chegar de carro, que se possa dormir, né? O setor de turismo hoje, pelos números, é um dos maiores incentivadores da economia em qualquer lugar do mundo, né? Candidato, chegamos aos 27 minutos da nossa entrevista. Eu quero pedir para que o senhor se dirija à sua câmera para fazer as suas considerações finais, então, para o eleitor aqui do litoral do Paraná. Meia hora. Eu tenho 9 segundos na televisão. Mas teve um candidato aí há 60 dias atrás, no Tocantins, que venceu a eleição com 5 segundos. E o eleitor ainda até agora está olhando com desconfiança. Eu tenho visto pessoas, quando entra o horário político, muda de canal. Está todo mundo cansado. Estão todos, assim, até o pescoço, com tantas mentiras. Eu quero ser o governador e quero que você pegue seu smartphone, compartilhe o link dessa entrevista, mostre para todos os demais que estão desacreditados, que não tem jeito, que não podemos jamais sair dessa, mas não perca as esperanças. Eu agora com 60 anos, dos quais na política aí há 20 anos, nunca venci. Mas na política a gente aprende. Às vezes você não ganha, mas nunca perde. É com esse apelo para que você olhe as pessoas com carinho. É como você
aqueles grandes estão fazendo hoje, estão desdenhando de você, achando que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem condições. Seu partido é pequeno, o seu partido não tem chance. Como que não tem chance? As grandes produções estão enganando todos os demais eleitores desse estado do Paraná. Acorde, dá um clique, compartilhe. O 28 é o Geonísio Marinho, alguém que não está apegado ao dinheiro, não está preocupado. Aliás, quando eu cheguei até falei, não sei nem quanto ganha, governador. Palavra de honra, não sei quanto ganha. E não entendo por que você precisa estar tirando de outros lugares para beneficiar a si. E esses que pegaram dinheiro vão ter que responder. Somos Jair Bolsonaro, somos o único partido de direita do estado do Paraná, do Brasil, e o vice é o general Antônio Hamilton Martins de Mourão, do PRTB, que inclusive gravou um apoio. Eu vou colocar agora um posicionamento nas redes sociais para mostrar que tenho esse apoio. E o meu apego é somente com você. E eu só quero mesmo, então, é que Deus me dê força e coragem para continuar lutando até o dia em que ninguém mais chorar, a não ser da alegria. Este é Geonísio Marinho. Até o nome é diferente. Até o nome, que não sei de onde meu pai tirou, está aí à disposição de vocês, porque aqui dentro tem um coração que bate e que sofre, como todos vocês. Vote 17 Bolsonaro, vote Rodrigo Reis 283 a senador e vote também José Boni, nosso candidato a senador pelo estado do Paraná. São 114 candidatos, dos quais nós hoje sairemos vitoriosos. Mesmo que de arrasto, com falta de dinheiro, nós chegaremos lá. Um grande abraço, Litoral, fique com Deus, 28 neles. Ok, candidato, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na TVCI. Lembra você de casa que amanhã a candidata que estará aqui conosco nessa série de entrevista é a candidata à reeleição Cida Borghetti, do Progressistas. Você fica agora com o programa eleitoral gratuito e na sequência o Voz do Litoral volta, então retorna aí com Tony Lagos.